bom dia a todos e agradeço a vossa presença. Eu vou ler, para não perder tempo, aqui a minha conferência. E peço desculpa por isso. Participo com muito gosto no 12º Seminário do Museu Dom João VI e o 8º Colóquio Internacional Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos séculos XIX e XX, com o tema A Arte de Lidar com as Adversidades. O meu agradecimento pelo convite às senhoras e senhores professores Alberto Martim Chilon, Ana Cavalcanti, Artur Val, Fernanda Pita, Maria João Neto, Marise Malta e Sónia Gomes Pereira, e ainda ao secretariado Ariadne, Loreni e Flor por todo o apoio. E paciência. Uma vez mais, e felizmente, estamos diante de um tema desafiante e fascinante, proposto para mais um seminário do Museu Dom João VI e Colóquio Internacional Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos séculos XIX e XX. O tema da minha comunicação é a morte de 5 promissores pintores portugueses. E eu vou então compartilhar a tela. Ora bem, há aqui uma questão desde logo, não é? Enfim, não foram só os pintores que faleceram naturalmente. Não que os escultores, por exemplo, não tenham também morrido precocemente. Por exemplo, António Soares dos Reis suicidou-se e deixou uma mensagem escrita conhecida. Num primeiro momento eu pensei falar sobre este artista mítico pela sua obra, sobretudo por esta que estamos a ver, O Desterrado, e pelo suicídio. Mas pareceu-me trágico falar do sofrimento de alguém que, com uma vida absolutamente normal, com mulher, filhos e um lugar de professor de escultura na Academia de Belas Artes do Porto, deve ter sofrido de uma imensa depressão, com alguma tendência também para a perseguição. O saudoso professor e meu mestre, José Fernandes Pereira, costumava dizer que Soares dos Reis tivesse sido ou não escultor ou artista, ter-se-ia suicidado sempre. Mas neste contexto, fico sempre com a impressão de que, mesmo nas grandes crises da maior adversidade, podem ser realizadas obras extraordinárias, naturalmente em pintura e em escultura. Recordo que 2 das melhores peças da escultura portuguesa de todos os tempos foram executadas no século XIV, em plena época da peste negra, na Europa. Os túmulos de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro, por volta de 1360, no Mosteiro de Alcobaça, que são uma espécie de adversidade de um amor eterno feito em pedra. Sempre me fascinou e impressionou o que a história da arte portuguesa poderia ter sido. E não foi. Vem isto a propósito da arte de lidar com as adversidades, sendo a maior de todas elas, naturalmente, a morte. Sobretudo, as mortes precoces de artistas e também o desaparecimento de obras de arte fundamentais. As obras de arte também morrem, também desaparecem. Na pintura portuguesa existiram algumas mortes que impediram que esta pudesse ser diferente, mais moderna, talvez, e de acordo com o que se fazia na Europa de então. Neste contexto, recordamos, nos séculos XIX e XX, estes autores. Vieira Portuense, que morreu com 39 anos, Francisco Metrace, que faleceu com 36, Henrique Pousão, com 25, Amadeu de Sousa Cardoso, com 30 anos, e Guilherme Santa Rita, com 28 anos. Bom, evidentemente que a esperança de vida nesta época era menor do que nos nossos dias. Contudo, como estão a ver, foram, de facto, pintores que morreram, enfim, bastante cedo, precocemente. Portanto, e há aqui uma coisa curiosa, é que os 2 últimos,
Morreram no mesmo ano, em 1918. Um ano particularmente funesto para a pintura nacional e também terrível, absolutamente terrível para Portugal. Vamos começar então por Vieira Portuense, aqui no retrato de Angélica Kauffmann, que foi, enfim, sua amiga, enfim, foi o nosso Vieira Portuense foi influenciado por Angélica Kauffmann, e que faz este retrato inacabado, exatamente Vieira Portuense. Francisco Vieira morreu com 39 anos, nasceu no Porto, sendo conhecido como Vieira Portuense, pela história da arte, para não ser confundido com o outro Francisco Vieira, lusitano, pintor barroco do século XVIII. Vieira Portuense aprendeu e trabalhou com o pai, que era comerciante de tintas e também pintor e dourador. E aprendeu também com o pintor, decorador Jean Pilman. Estudou na aula régia de desenho e figura em Lisboa. Em 1790 vai estudar para Roma. Ganha um primeiro prémio de desenho, visita Veneza e estabelece-se em Parma, sendo eleito professor da Academia de Belas Artes de Parma em 1794. Viajou por Bolonha, Florença e Nápoles, e em 1797 pela Europa, visitando Viena, Dresden, Berlim, Hamburgo, e expôs no Salão da Royal Academy of Arts em Londres. Casa em 1799 com uma senhora italiana com 70 anos, uma grande diferença de idades. Viúva de um aluno do seu amigo Francesco Bartolozzi, que foi gravador. Cerca de 1803, Vieira Portuense adoeceu de tuberculose e morreu no Funchal, vítima desta doença. A sua viúva voltou a casar com um oficial britânico e faleceu em 1817, portanto, com 77 anos, ao que parece, não é? Parece que por suicídio. Vieira Portuense faz a transição da pintura neoclássica para a pré-romântica. Bom, esta questão do pré, enfim, é discutível, mas enfim. Era um excelente retratista, paisagista, na qual a natureza começa a ser protagonista dos temas, das telas, e também pintor de história. Vamos ver então algumas das suas obras que eu selecionei. Cá está a vertente ainda de pendor barroco, um retrato de aparato que ele realiza, mas com a natureza já atrás, enfim, tipicamente esta natureza do século XVIII, que, enfim, vai depois surgir no romantismo, isto já é, digamos que pré-romântica, a natureza. Alegorias também, ainda de tradição barroca, mas ali com a natureza atrás, uma alegoria à música, uma alegoria à pintura, com uma figura naturalmente, enfim, a pintar, e ainda temas religiosos, de feição barroca, como a adoração do Santíssimo Sacramento, e ainda pintura histórica. Ele também imaginou fazer uma série de retratos de temas ligados aos Lusíadas. E aqui vou mostrar este e outro quadro já a seguir, Fuga de Maria de Anjou, que ele, enfim, coloca em Londres, é exposto em Londres, na Royal Academy of Arts, e é muito interessante porque é um tema britânico, mas em que de facto a natureza começa digamos, a esmagar quase o tema da história. Portanto, a natureza começa-se a impor aos personagens. Portanto, e aqui temos simultaneamente uma pintura de paisagem e uma pintura de história. As árvores, a rocha muito ligada também à melancolia. Outra pintura muito interessante, mitológica naturalmente, Júpiter e Leda. As figuras mitológicas concentram-se nesta zona de luz, naturalmente, do lado direito, e depois a natureza, não é? E há aqui uma particularidade que eu gosto muito, que é esta árvore arruinada, uma árvore seca, uma árvore morta. E ele faz, muitas vezes, esses desenhos. Podemos ver já a seguir um desenho também de um álbum muito interessante, exatamente as árvores. Ele tem o fascínio pelas árvores, e árvores muitas vezes secas, mortas.
Esta é uma pintura que infelizmente desapareceu, foi destruída no incêndio em 2007, e é um tema histórico ligado à restauração portuguesa de 1640, em que Filipa de Vilhena vai, ela própria, armar os seus filhos cavaleiros para lutarem pela independência de Portugal contra Espanha. E aqui vê-se exatamente Filipa de Vilhena, branca, a cor da pureza, a cor da inocência, a cor, enfim, por excelência, digamos, da mulher, a mulher heroína, a mulher virtuosa que aponta exatamente aos filhos o caminho, e o caminho é a independência de Portugal. Aqui, ao fundo, vê-se a paisagem, naturalmente, sempre a paisagem, aqui ao fundo a Torre de Belém, e aqui a zona, enfim, evidentemente, de Lisboa. Portanto, Lisboa, isto é tirado, enfim, da margem sul, portanto, de um palácio, enfim, da margem sul do Rio Tejo. Bom, há também uma questão que é interessante, eu faço aqui um parênteses muito, muito rápido, sobre uma obra que desapareceu, que é o mítico quadro A Morte de Camões, de Domingos Sequeira. Domingos Sequeira não morreu precocemente, mas este quadro desapareceu, digamos, precocemente. Muito precocemente, hoje está desaparecido, provavelmente foi destruído na Revolução de 1848, em Paris, não se sabe, é A Morte de Camões. Este quadro é importante porque esteve exposto no Salão e, por outro lado, é o primeiro quadro, digamos, romântico, não é? Romântico, deste personagem renascentista, maneirista, se quisermos, que era Camões, que é exatamente quando Camões recebe a notícia da derrota de Alcácer Quibir. Portanto, Camões é um poeta, pronto, como sabem, enfim, do século XVI, renascentista, maneirista, enfim, se quisermos, enfim, ligados à teoria da literatura, para o nosso caso aqui não nos interessa, mas é o herói do romantismo português. Camões é reeditado, se quisermos, repensado no romantismo português, desde logo por causa do poema com o seu nome, Camões, precisamente, de Almeida Garrett. E aqui vemos Camões a morrer quando sabe da notícia da derrota portuguesa de Alcácer Quibir e da morte do rei, ou desaparecimento do rei. Portanto, temos apenas dois desenhos, este e este, de um quadro que nós não sabemos exatamente como era. Provavelmente o quadro seria mais parecido com isto, o único registro iconográfico que temos, enfim, é precisamente do Palácio do Príncipe de Joinville, no Rio de Janeiro, de 1846, que estava, enfim, na Sala da Música, este retrato que depois, enfim, regressou à Europa e que, enfim, terá desaparecido. Eu há tempos fiz uma tentativa de ampliação enorme deste quadro, não ousei, obviamente, colori-lo, portanto seria uma grande ousadia da minha parte, mas era, enfim, para percebermos que exatamente Camões estava, enfim, já doente, na sua cama, naturalmente, no seu leito de morte, não é? A receber essa notícia funesta, exatamente, da derrota portuguesa. E Camões morre com a pátria. Isto é muito romântico, obviamente. A própria morte do herói é duplamente romântica. Bom, passamos agora então para o romantismo. No romantismo temos um homem que é importante e uma pintura que é, digamos, o manifesto plástico do romantismo, que é precisamente estes 5 artistas em Sintra. São 5 artistas que foram a Sintra e que fazem uma síntese do que será a pintura romântica, desta geração de artistas românticos, que é uma pintura que se dedica à paisagem, daí Sintra, se dedica à história. Aqui ao fundo aparece o Palácio da Pena, que foi, enfim, mandado construir pelo Dom Fernando II, marido da Dona Maria II, e um alemão, mas um homem de facto com uma cultura vastíssima e um artista, ele próprio. E também os costumes, porque aparecem aqui personagens do povo, aparece um idoso, aparecem crianças e aparece uma mulher. A relação mãe-filho também é muito importante no romantismo.
E então aparecem aqui os artistas. Tomás da Anunciação, em primeiro plano, que era uma espécie de chefe de fila deste grupo. Todos eles foram alunos na Academia de Belas Artes de Lisboa, também é interessante. Depois, Francisco Metrasse, que já vamos falar dele a seguir. Vítor Bastos, que fez o curso de pintura, mas que depois se dedica à escultura e é o grande escultor do romantismo português. Finalmente, o autor deste quadro, João Cristina da Silva, e, finalmente, também José Rodrigues, que era essencialmente um retratista. Vamos falar, então, de Francisco Metrasse. Francisco Metrasse, nesta gravura, aparece já aqui um pouco debilitado, enfim, também morreu precocemente com 36 anos. Era de ascendência italiana, pertenceu à geração de artistas românticos que estão precisamente no quadro que vimos há pouco, 5 artistas em Sintra. De origem napolitana e não alemã, Metrasse foi aluno na Academia de Belas Artes de Lisboa e em 1845 parte para Roma, graças ao seu pai, enfim, comerciante com posses, estudando debaixo da orientação do pintor alemão Johann Friedrich Overbeck, que pertencia com Peter von Cornelius e outros aos nazarenos. Metrasse viagem por Itália, pelos Estados Papais, por Florença, por Lombardia, por Pádua, Ferrara, Pisa, Bolonha e Veneza, e depois, enfim, regressa a Roma também. Em 1847 vai à Sardenha e a Paris, onde está 3 meses. Volta a Portugal em 1854, é professor de pintura histórica na Academia de Belas Artes de Lisboa. Ganha um concurso. Morreu na Ilha da Madeira de tuberculose. A Ilha da Madeira era, ao que parece, enfim, benéfica para a tuberculose. Enfim, o Vieira Portuense também lá faleceu, enfim. Infelizmente, enfim, não melhoraram, ao que parece, não é? Enfim, morreram naturalmente, sendo o seu desaparecimento, isto é muito interessante, lamentado por todos os seus amigos, colegas e críticos de arte, como alguém com notáveis qualidades artísticas e humanas. É talvez o primeiro artista que é lamentado pela crítica da arte portuguesa, uma crítica da arte muito incipiente, naturalmente, exatamente devido ao seu desaparecimento precoce. Metrasse é, por excelência, o pintor da história, o pintor do romantismo português, o pintor dos dramas, o pintor também da mulher. Isto é muito interessante. Inclusivamente da mulher despida, que é um caso raro em Portugal, devido às imposições da célebre 25ª sessão do Concílio de Trento de 1563, que proibia, como sabem, tudo o que era a lascívia, o erotismo, a nudez, e a arte portuguesa, enfim, dos séculos XVI, finais do século XVI, XVII, XVIII e até, ainda bem, para dentro do século XIX, evita a representação do corpo humano. Então vamos ver algumas obras de Metrasse, enfim, uma pequena seleção, uma muito conhecida, Camões na Gruta de Macau. Cá está o grande herói do romantismo português, Camões na Gruta, outra vez o tema romântico da pedra, da rocha, da melancolia, com o seu escravo Jau, com esta atitude melancólica de olhar para o infinito, escrevendo os Lusíadas, naturalmente, outros poemas, com certeza, com a espada, porque ele foi soldado. Depois um outro tema muito interessante, Só Deus, uma pintura muito narrativa, muito romântico, porque se vê uma mulher e o seu filho, outra vez a relação mãe-filho, é uma relação muito romântica, a serem, enfim, levados numa enxurrada, numa tempestade, num dilúvio. A água também é um elemento romântico por excelência, como todos sabem. Lembrem-se de pinturas do Delacroix, do Géricault, por exemplo. O próprio Lord Byron adorava a água e ele próprio era um nadador exímio, não é? Enfim. E então neste Só Deus temos a mulher, exatamente a mulher despida, enfim, ou semi-despida se quisermos, que segura exatamente o filho, desesperada para não ser levada pela torrente. E temos aqui a água, a tempestade, a rocha, outra vez.
numa belíssima composição que depois, enfim, o que é interessante nestes quadros é que eles depois foram reproduzidos também em gravuras. Quando Métrasse morre, o seu amigo Vítor Bastos, que vimos há pouco nos 5 Artistas em Sintra, fez esta gravura em memória, homenageando Métrasse. Métrasse pintor, lá está, com um medalhão, não é? E depois com 2 trechos, como vimos, de 2 das suas pinturas mais importantes. E em cima, reparem também, ali umas mulheres, enfim, também. É interessante que Métrasse é o primeiro pintor português que assume a mulher com algum erotismo, não é? Com alguma nudez. Bom, podem dizer, oh, a grande coisa, um nu de costas, está bem, enfim, não tivemos nenhum nu de frente, é inimaginável. Este é o primeiro. Há muitos mitos, há quem diga que isto se calhar era um modelo da academia, não devia de ser porque a academia, as mulheres não pousavam na Academia de Belas Artes de Lisboa, há quem diga que foi talvez uma paixão do próprio Métrasse. Bom, é um tema do nu, isto vem do Renascimento, não é? dos Ticianos, dos Giorgiones, etc. E lá está a árvore, parece que ela está numa rocha, mas é uma árvore, ao fundo parece o oceano, uma pele de leopardo, este exotismo oriental também é muito romântico, naturalmente. Reparem que é interessante que quer Vieira Portuense, quer Métrasse, viajaram muito, não é? Isso é muito interessante, porque, aliás, todos eles foram grandes viajantes, viajaram muito, viram muito, conheceram muita coisa. Então temos este nu de costas e temos Métrasse também designer, se quisermos, de comunicação. Porque no Jornal de Belas Artes ele vai animar o Jornal de Belas Artes de 1857, que é uma peça absolutamente notável do ponto de vista gráfico, com pequenas ilustrações no meio do texto. Aqui temos o rapto de Europa, enfim, que todos conhecem, com as tais mulheres, enfim, com os véus, enfim, despidas, depois uns meninos ali no meio do texto, e depois isto é muito interessante, um C feito por mulheres, por umas ninfas, não é? Raríssimo, podem-me dizer, bom, ele aqui conseguia fazer estas pinturas, desenhos, mas nas pinturas já não conseguia fazer, não é? Mas isto são desenhos, são muito pequeninos, não é? Mas cheios de movimento. Entram, digamos, na letra, não é? No texto. Temos aqui outra mulher com um véu, depois um pássaro, não é? Ali ao fundo. Enfim, aqui Leda e o cisne, outra vez. Aqui outra mulher também, vista de costas, lá está, é um nu de costas, mas é um nu mais despido que a pintura que vimos anteriormente. Bom, vamos falar agora então de um outro, e este morreu muito novo, de facto, Henrique Pousão, um belíssimo autorretrato de 1878. Quase toda a obra de Henrique Pousão está no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Henrique Pousão morreu com 25 anos. Foi vítima de tuberculose. Era natural de Vila Viçosa, no Alentejo, sul de Portugal, filho de um magistrado e neto de pintores. Pousão perdeu a mãe quando tinha apenas 3 anos de idade. A mãe também foi vítima de tuberculose e morreu com 26 anos. Praticamente, enfim, a mesma idade com que o filho depois irá também morrer. Estudou na Academia Portuense de Belas Artes, arquitetura e pintura. Isto é muito interessante, porque ele estuda arquitetura e pintura. E muita da sua pintura, em termos compositivos, que é talvez a faceta que mais me interessa e que eu mais aprecio, digamos assim,
é a questão da arquitetura, da composição, como iremos ver. E aí ele é muito parecido com Amadeu de Sousa Cardoso, que já vamos falar. E foi colega no Porto de Soares dos Reis, já falámos, Silva Porto, Marcos de Oliveira, Sousa Pinto e Artur Loureiro, importantes artistas portugueses do século XIX e talvez os mais extraordinários pintores portugueses da época. Henrique Pousão, em 1880, foi estudar como pensionista para Paris, sendo aluno dos conhecidos professores Cabanel e Yvon. O clima de Paris fez com que abandonasse a capital francesa, enfim, por causa dos seus problemas respiratórios naturalmente, e fosse para Roma, em 1881. Pela técnica, há quem o aproxime do impressionismo. Há muita historiografia da arte portuguesa, enfim, um pouco mais antiga, que diz é impressionista, não há dúvida, é o pintor impressionista português por excelência. Bom, não sei se será, mas isso é outra discussão. Ele é influenciado pela pintura italiana da época, portanto, ele está há muito tempo na Itália, e pela pintura paisagista italiana, sim, há grandes influências sobre a sua obra. E o que mais me impressiona, além da cor de Henrique Pousão, são as composições e os enquadramentos modernos. Os enquadramentos, como iremos ver, são absolutamente modernos. São quase sempre arquitetónicos e fotográficos. Fotográficos. Enfim, parece que ele usava quase a fotografia, ou então o seu olhar era um olhar de câmara fotográfica, muitas vezes quase de zoom, como iremos já ver a seguir. Bom, uma pequena seleção das suas obras, que não são muitas, obviamente, porque ele morre, enfim, infelizmente muito, muito novo. Esta é uma casa rústica de Campanhã, no Porto. Cá está o tema que ele utiliza muito, a arquitetura, os planos da arquitetura, os volumes da arquitetura, as escadas, as portas, as janelas, os telhados, as sombras próprias, as sombras projetadas. Digamos que será uma tendência em Henrique Pousão. Aqui uma paisagem francesa, em que nós vemos já os volumes destas casas como se fossem figuras abstratas, não é? Volumes abstratos. A figura humana, que também é muito interessante, mas digamos que não é o essencial da sua pintura. Esta é uma velha, enfim, francesa, enfim, pelos trajes, naturalmente. Outra pintura mais convencional, de uma paisagem habitada. Muitas vezes ele coloca pessoas, outras vezes não coloca. Enfim, as figuras, obviamente, animam a paisagem e dão também escala à própria paisagem. Este é um dos quadros, enfim, que mais me impressiona, um óleo sobre cartão, Paris à noite sob neve. Portanto, lá está a neve. É raro existirem noturnos também na pintura portuguesa, e ainda por cima com neve. É uma composição sintética de volumes e de cor, não é? Aquele carro, aquele coche que vai ali a andar, é muito interessante a relação da cor com a lua, por exemplo. Reparem também noutra questão. As dimensões são muito pequeninas, não é? Isto são centímetros, não é? 24 por 34 centímetros. São talvez das pinturas mais pequenas, mas das maiores pinturas portuguesas de todo o século XIX, não é? Quer dizer, o que quer dizer que a pintura muitas vezes não tem nada a ver, não interessa a dimensão, não é? Aqui é que há aquela diferença entre dimensão e escala que os escultores gostam muito de dizer. A dimensão, é os metros, os centímetros. A escala é a relação do todo. E a escala aqui é perfeita, apesar de ser uma coisa muito pequena, como vêem. Um outro óleo sobre cartão, Castelo Sant'Angelo, outra entrada de uma casa rústica em Roma, feito em Roma naturalmente, os tais planos, os volumes, como eu disse, outra rua de Roma. Aqui uma pintura extraordinária de branca, a sombra própria, a sombra projetada, a entrada de umas catacumbas, um pormenor arquitetónico, que ele, por ter estudado arquitetura, era muito dado, tinha muito este olhar
pela arquitetura, escadas de um pardieiro em Roma, uma fachada de casa soterrada em Roma, muito interessante, estes cortes que ele faz, que se tornam quase abstratos, não é? Se nós não soubéssemos que isto era uma casa, enfim, podíamos dizer, bom, é uma pintura abstrata. Também um óleo sobre madeira, ele utiliza muito a madeira, também o óleo sobre madeira. Uma senhora vestida de preto, muito interessante, a cor do vestido, os reflexos e atrás aqueles apontamentos de cores e do próprio chapéu que vai dialogando com esta zona aqui de cor. Aqui outra pintura, muito mais realista, naturalmente, Cecília, uma jovem romana com trajes napolitanos, enfim, provavelmente do sul de Itália, não sabemos, a rezar numa igreja, a arquitetura, outra vez, a aparecer, ou aqui, neste pequeno registro, de um cunhal da igreja de Santo António, dos portugueses em Roma, também o fascínio pela arquitetura, pelas formas, pelos materiais, aqui neste caso pelos mármores. Um pequeno prazer aqui, podemos ver que de facto aquela pincelada já é, enfim, algo impressionista, de uma senhora, enfim, debaixo de uma árvore, debaixo de um sol intenso, e depois as paisagens que ele faz no sul de Itália, em Capri, e aqui também uma pintura muito abstrata, com este sentido muito abstrato, exatamente a janela das persianas azuis, um olhar muito, digamos, fotográfico, sobre a arquitetura, sobre as cores, sobre as sombras, e aqui eu agora vou mostrar uma série de pinturas, elas ficam muito bem, elas cabem todas numa vitrine, é impressionante, e formam uma sequência notável. Uma estrada de um albergue Paradiso em Capri, desculpem, escadas também de uma casa em Capri, as próprias flores, os vasos, as escadas, as portas, as janelas, as ruas, enfim, podíamos estar aqui a descobrir, de facto, elementos que são absolutamente fascinantes. Este também é muito interessante, os planos que começam a ter quase um caráter de grande abstração, e esta rua, não é? Portanto, esta curva que depois ele irá também pegar num outro trabalho, a figura humana, exatamente para permitir a escala, a dimensão, para percebermos, no fundo, o tamanho dos edifícios, aqui mais ao fundo, outra vez. Portanto, são pinturas absolutamente fascinantes. Como eu disse, elas até costumam ser expostas, e muito bem expostas, em vitrines, porque são muito pequeninas, não é? E porque resultam muito bem em conjunto. O Vesúvio, também, enfim, uma rápida anotação de cor, e esta aqui também para mim é absolutamente fascinante, não é? Aquele verde, o vermelho do tal carro, não é? Que vai por ali fora, um carro puxado a animais, naturalmente, não é? E ao fundo, então, o Vesúvio. Esta estrada também é muito arquitetónica, enfim, uma coisa mais convencional, naturalmente. Esta muito interessante de Nápoles, porque nós vemos as casas, a parte de baixo das casas observamos, mas a parte de cima das casas da cidade é reflexo do plano d'água. Também este jogo visual é muito bem feito, é muito inteligente. E aqui, uma das últimas obras, o pátio da casa do primo Matroco, talvez das últimas obras, e é aqui interessante, outra vez, as árvores, não é? E as árvores sem folhas, quase uma ruína de árvore, não é? Se quiséssemos assim ser muito trágicos, será assim uma espécie quase de pré-figuração da morte que se aproximava. Enfim. Bom, vamos para outro registro completamente diferente, e o célebre Portugal futurista,
revista com número único, de 1917. Foi número único porque foi logo apreendido pela polícia. E este Portugal Futurista é uma revista, de facto, notável, porque teve a colaboração de vários autores: Santa Rita, pintor, que já vamos falar, José de Almada Negreiros, que vai, enfim, morrer, enfim, felizmente, já com idade, Amadeu de Sousa Cardoso, que também morre no mesmo ano de Santa Rita, e depois Apollinaire, Mário de Sá Carneiro, poeta português, Fernando Pessoa, Raul Leal, Álvaro de Campos, um dos heterónimos do Pessoa. Portanto, em termos gráficos, a revista é muito interessante porque tem muito a ver com o design gráfico futurista colhido de Marinetti e, por exemplo, do célebre livro, enfim, de poema visual, enfim, Zang Tumb Tumb, de 1914. Aqui temos a capa, aqui a contracapa. Nada disto existia em Portugal, não é? Obviamente, quer dizer, isto era, de facto, uma novidade absoluta. E o ano a seguir, já está aqui o Amadeu de Sousa Cardoso, mas o ano a seguir, a 1917, em Portugal, é terrível. Porque em 18 surgiram, em Portugal, como em toda a Europa e no mundo, os primeiros episódios da tristemente célebre gripe espanhola ou pneumónica, a maior pandemia do século XX. Bom, nem de propósito estamos agora a viver a primeira, esperemos que seja a única, não é? Pandemia do século XXI. Esta gripe espanhola, eu não vou, enfim, desenvolver muito este tema, enfim, não vale a pena, nem sequer é a minha especialidade, mas era, sobretudo, bastante mortal para com crianças e jovens adultos. Não há números, mas talvez em Portugal tenham morrido 130 mil pessoas, não se sabe. Nunca se saberá. Há quem diga 60 mil só em Lisboa, o que é um número aterrador. Lisboa tinha 500 mil de habitantes, portanto 60 mil é muita, muita gente. Alguns familiares meus, muito velhos, já falecidos, lembram-se de verem filas de funerais à entrada dos cemitérios. Portugal, em 1900, tinha cerca de 5 milhões e meio de habitantes. Portanto, reparem, 1900, 5 milhões e meio, 130 mil pessoas, 150 mil, é de facto muita gente. Também, em 1918, aconteceu a derrota portuguesa na Batalha de Lally, na Grande Guerra, no dia 9 de abril, com centenas de mortos, desaparecidos, feridos e prisioneiros. Eu também não vou falar dos números, porque, enfim, também ainda hoje não sabe, mas é a grande derrota portuguesa depois de Alcácer Quibir, depois de 1578. É esta Batalha de Lally, de 1918. E ainda no dia 14 de dezembro de 1918 é assassinado o presidente Sidónio Pais, fundador da República Nova, que seria louvado pelo poeta Fernando Pessoa, poeta também, entre outras coisas, futurista. Fernando Pessoa era muita coisa, não é? No poema À Memória do Presidente Rei Sidónio Pais, datado de 1920. Evidentemente que a morte de Sidónio, enfim, não foi lamentada por muitos republicanos que eram seus inimigos. E agora o que nos interessa. Em 1918, como eu já disse, morreram Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita, pintor, os dois artistas e pintores futuristas que Portugal teve, morreram precocemente, vítimas de tuberculose, provocada, com toda a certeza, pela gripe espanhola. Amadeu, não há dúvida, é gripe espanhola, Santa Rita, tuberculose, enfim, provavelmente também gripe espanhola. Bom, Amadeu, que estamos a ver aqui um retrato de Amadeu, e aqui Amadeu de Sousa Cardoso no seu ateliê em Paris, morreu com 30 anos, nasceu em 1887, era filho de vinheteiros ricos do norte de Portugal, da zona de Amarante, e frequentou o curso preparatório de arquitetura na Escola de Belas Artes de Lisboa. E partiu para Paris em 1906, mas optou por dedicar-se à pintura. Foi amigo de Modigliani, expôs em vários salões,
e participou em exposições coletivas em Munique, Berlim, Colónia, Hamburgo, Moscovo, Londres e no Armory Show em 1913, em Nova Iorque, Chicago e Boston. Em 1516 estava em Portugal, onde se encontrou e se tornou amigo de Robert e Sónia Delaunay. Em 1916 realizou 2 exposições individuais no Porto e em Lisboa, que foram muito mal recebidas e criticadas. Bom, é natural, pois muitos críticos, quase todos, não percebiam a sua pintura. E quando estava para regressar a Paris, foi atacado pela gripe espanhola e morreu. A sua carreira teve, assim, um corte imprevisto e a sua produção, que recebeu várias influências cubistas, futuristas, do orfismo, dos Delaunay, etc., é caracterizada por uma rica paleta de composições, por vezes surpreendentes, algumas delas de claro sabor arquitetónico, tinha estudado, enfim, arquitetura também, mas depois dedica-se à pintura, como já disse. Amadeu foi igualmente um extraordinário desenhador e ilustrador com alguma tendência para o decorativismo. Bom, vamos rapidamente ver algumas obras de Amadeu. Aqui, Cafés de Paris, aqui um desenho, ele usa muito as naturezas mortas e alguns desenhos. Aqui uma paisagem, a arquitetura, os planos, enfim, sempre uma linguagem algo, enfim, cubista anteriormente, aqui uma linguagem mais, enfim, decorativista, como aqui também. Esta pintura é muito conhecida, os galgos. Aqui outra pintura com alguma tendência futurista. Aqui as montanhas, também os planos, digamos, estes planos sucessivos de montanhas que se tornam quase abstrações, e depois a arquitetura que ele utiliza bastante. Aqui uma fortaleza, aqui a cozinha da sua casa, também, enfim, desconstruída à maneira, enfim, quase cubista, e depois aqui também outros elementos ligados à arquitetura. E ao decorativismo, alguns desenhos também, enfim, de sabor, enfim, quase cubista. E ele também tem uma série de cabeças muito interessantes que fazem, enfim, digamos, quase um friso. E a cabeça, como sabem, também era um elemento que aparecia muito, a cabeça, a máscara no cubismo. Mais umas pinturas, enfim, aqui um bocadinho influenciado pelos Delaunay. Aqui uma pintura muito interessante, porque é uma coisa abstrata, não é? Já, em 1913, absolutamente abstrata. Este também é abstrato, mas ao mesmo tempo é muito arquitetónico. É também uma pintura interessantíssima. Ou este também. E depois a canção popular, a russa e o Figaro, ele utiliza muito o lettering, não é? Como o cubismo também já fazia, a arquitetura, a cerâmica, as bonecas populares. Bom, e então, para terminarmos, vamos falar de Santa Rita. Santa Rita, pintor, enfim, era o seu nome de guerra, o seu nome artístico, de seu nome completo, Guilherme Augusto Cal da Costa Santa Rita, morreu com 28 anos. Este é um retrato que está no Portugal futurista. Reparem, Santa Rita, pintor, o grande iniciador do movimento futurista em Portugal. Pronto. Que morreu com ele, enfim, e com Amadeu, infelizmente. Diplomou-se em pintura na Escola de Belas Artes de Lisboa e partiu para Paris em 1918, e aí fez uma cópia do célebre quadro Olympia de Edouard Manet, exatamente para provocar, enfim, as consciências. Regressou a Portugal em 1914, este quadro pertence à Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Regressou a Portugal então em 1914 e pretendeu publicar os manifestos futuristas sem o conseguir. Antes de morrer, determinou que toda a sua obra fosse destruída. Desejo cumprido pela família. Dir-se-ia um gesto futurista. Neste sentido, a morte do pintor foi acompanhada pela morte da sua pintura. Assim, conservam-se muito poucos exemplares de alguns desenhos e pinturas, sendo a maior parte da sua obra conhecida somente através de reproduções fotográficas
nas revistas Orfeu e Portugal Futurista. Eu vou mostrar aqui também, mesmo para terminar, aqui uma caricatura de Santa Rita Pintor feita por Stuart Carvalhais, em que ele aparece como se fosse uma máquina, quase um computador, com umas fórmulas matemáticas e uns raios, enfim, de luz ou de som que saem dali. Um quadro, Orfeu nos Infernos, este quadro também é conhecido, é existente, enfim, em que aparece o mestre Veloso Salgado, que tinha sido professor do artista no inferno, enfim, uma provocação também ao ensino académico, e depois aqui algumas pinturas, algumas composições que nós conhecemos apenas pelo Portugal Futurista, e esta cabeça de 1910, 1911, 12, por aí, não se sabe, uma cabeça cubo-futurista, também, enfim, talvez a sua obra mais conhecida, e outras reproduções, então, a preto e branco, estas da revista Orfeu, e aqui também do Portugal Futurista. Bom, considerações finais sobre estas 5 mortes precoces. O que é que falta? Faltam as paisagens e as árvores de Vieira Portuense, como nós estivemos a ver. Falta a pintura Morte de Camões de Domingos Sequeira, infelizmente desapareceu. Faltam as mulheres e até o erotismo de Francisco Metrace, que morreu também cedo. Faltam as paisagens, as composições e os enquadramentos modernos de Henrique Pousão, que morreu muito, muito novo. Faltam outros quadros de Amadeu. Amadeu é um grande pintor. O que é que teria sido Amadeu se não tivesse morrido em 1918, se tivesse vivido mais anos? E falta também a genialidade e a irreverência plástica futurista de Santa Rita Pintor. Bom, o que teriam sido estes pintores e a pintura portuguesa posterior nunca o saberemos, obviamente. Poderia ser melhor, poderia ser pior. Sabemos que há artistas que vão progredindo, que vão descobrindo novos caminhos. Às vezes os caminhos também não levam a lado nenhum. E há outros que recuam, que vão para outras propostas, que não desenvolvem assim tanto a sua obra, que têm o mesmo registro. Bom, isso é uma questão que encontramos bastante na história da arte. Muito obrigado pela vossa atenção